Olá, eu sou a Ana. Bem-vindos ao vlog de leitura para... Isto dá cabo do pulso. Monstrous. Eu vou estar a ler o 6º volume. Só que, como uma pessoa tem de aprender com os erros do passado, eu vou reler os volumes anteriores antes de ler o 6º. Eu não tinha necessidade de ler os primeiros dois, se não me engano. São os primeiros dois, o terceiro já é necessário para o quarto. No entanto, já que eu vou reler o 3º, 4º e 5º, achei que mais valia ler tudo de início. E, portanto, eu vou estar aqui a reler os primeiros 5 volumes para depois então passar para o 6º. E porquê é que eu estou a fazer este vlog? Que é para depois não ter necessidade de fazer este vlog novamente quando sair um 7º e um 8º e um 9º livro. E, portanto, o que eu vou tentar fazer é ir falando um bocadinho convosco cada vez que eu terminar um dos volumes e, portanto, falar um bocadinho sobre as coisas que eu estive a ler e aquilo que estou a sentir em relação aos livros. E é basicamente isso. E estou a ficar sem luz natural, portanto, daqui a pouco já vão levar com luz artificial. E é isso. Vou dar aqui início às minhas releituras. Aproveitar aqui 48 horas na nona para pôr estas leituras em dia. E depois venho trazer-vos aqui então os meus pensamentos sobre cada um dos volumes. Portanto, fiquem à espera dos próximos segundos que há de ter a continuação do vídeo. Finalizando o primeiro capítulo, eu ainda não tinha relido o primeiro volume vez nenhuma, acho eu. E tendo em conta que eu já vou mais à frente nos volumes, está a ser muito interessante reler sabendo coisas do que vem aí para a frente, porque esta história é um bocado confusa no início, porque nós caímos de paraquedas num mundo onde existem humanos e arcânicos. Os arcânicos podem ter algumas características de animais ou podem ser completamente animais. O que não é muito comum é que tenham características apenas humanas e, portanto, que não tenham nada de animal, mas pode acontecer, como é o caso da Maiko, que é a nossa personagem principal. E nós caímos de paraquedas neste mundo e eu lembro-me de quando li este livro pela primeira vez de achar que a história era muito confusa e que a arte supera a história. E a verdade é que agora a reler não é tão confuso assim. Já há coisas que acontecem à frente e que acabam por nos ajudar a compreender isto. E fica muito mais equilibrado a nível de arte e história, mas é efetivamente uma história um bocado confusa, portanto vou continuar a ler porque isto vai ser muito interessante. Portanto, acabei agora o primeiro volume, levei muito mais tempo do que estava a pensar, porque eu percebi-me que preciso de notas, preciso tirar notas destes livros, porque é um livro, uma história muito complexa, tem muitos pormenores, muitos detalhes, nós caímos aqui de paraquedas. E a verdade é que eu dei por mim a reparar em coisas que eu já nem sequer me lembrava, o que significa que muitas das coisas que vão ser importantes mais à frente já estão a ser mencionadas agora. Eu tenho má memória e, portanto, tendo em conta que não se sabe ainda quando é que esta banda desenhada vai ter fim, as autoras ainda estão a prever continuar durante algum tempo, vou começar a tirar notas de todos os volumes que ler. E como vocês viram no clipe, vai em 2 páginas só do primeiro volume. Não sei muito bem como é que vai ser a seguir com os próximos volumes, mas para este foram 2 páginas de Word. Portanto, é um volume muito interessante, mas ele está muito complexo, tem muitos pormenores que nós só vamos perceber mais para a frente. Há muitas coisas que acabam por ser explicadas neste volume, mas em vez de ser no início, são explicadas mais para o final. E, portanto, aconselho a que tirem notas. Aquilo que vocês acharem que é importante para vocês... Bem, esta imagem está muito boa, mas também já não vou reiniciar o telemóvel agora. Portanto, tirem notas quando lerem estes livros, porque vão dar muito jeito. E eu volto quando chegar ao 2º volume, que já não vai ser hoje. Tchau, tchau. Segundo dia... 2º volume. Ai, eu pensava que tinha resolvido isto, afinal. 2º volume, portanto, eu já comecei. Já comecei também um ficheiro novo. Epá, isto não apetece nada a parar agora por causa destes riscos. Portanto, já comecei novo ficheiro. Já começou a haver algumas coisas para escrever, há personagens novas, há relações novas, estamos a conseguir
estou a conseguir tirar aqui mais algumas informações. Eu não sei como é que me safei da primeira vez que li estes livros sem tirar apontamentos, honestamente. E, portanto, é isso que eu vou continuar a fazer. E quando terminar o livro, quando terminar o meu ficheiro de Word, eu venho dizer o apanhado aqui destes 2 volumes. Atentos. Adivinhem quem adormeceu e não acabou o livro. Mais ou menos adivinhem quem começou a ficar com sono enquanto estava a ler e parou o livro e recomeçou agora. Não recomeçou. Eu voltei a ele hoje de manhã. Este segundo volume é um volume que nos dá muito mais das relações familiares. Ficamos a perceber muita coisa. Se ficamos a perceber melhor a relação da mãe da Moriko com a Maika, portanto, no primeiro volume a Maika ainda está muito à procura da mãe, não da mãe, ela sabe que a mãe morreu, mas tentar perceber o que é que aconteceu à mãe, porque é que ela morreu, o que é que ela andava à procura, o que é que... E neste segundo volume ficamos a perceber melhor o que é que ela estava à procura, porque é que a Maika existe e pronto, e isto vai ser giro, temos aqui profecias e sabemos que vai haver uma grande guerra e a Maika vai decidir o destino de tudo, no fundo. É engraçado porque ela não quer nada disto, ela só quer paz e sossego, queria saber o que é que se passou com a mãe, o que é que a mãe andava a fazer e a pesquisar o que é que levou à morte dela. Mas vamos ver, pronto. Logo à noite vou para o volume 3 e agora tenho de me despachar para ir trabalhar. Tchau e até lá. Mais um dia, mais um livro. Ai, eu acho que é o terceiro volume, portanto, Refúgio. Os anteriores era Despertar e o Sangue. Este é o Refúgio, mais um dos que eu já li, mais um dos que eu vou estar a tirar notas, vou estar a tirar notas todos e digo já que tirem notas. A sério, tirem notas quando estiverem a ler estes livros. Leva muito mais tempo a ler, mas a verdade é que a história fica muito mais connosco e, portanto, vai ser muito bom ter as notas de apoio e está-me a ajudar imenso. Estou a reparar em muitos pormenores que não tinha reparado na primeira leitura e, pronto, é isso. Portanto, vou para este. Acabei agora o terceiro volume, mais uma vez, pijama, não é? Porque uma pessoa começa num dia e depois não consegue acabar nesse dia, mas eu hoje vou ler mais, eu hoje vou ler pelo menos mais um volume. E portanto, terceiro volume, o que é que nós temos? Vamos começar a compreender melhor questões familiares da Maika, todas as relações entre algumas das personagens que estão a aparecer, potenciais traições e depois percebemos onde é que fica a fidelidade de cada uma das personagens. Vamos compreender melhor como é que funcionam, como é que funciona a máscara e os pedaços de máscara e como é que funciona também a relação entre os receptáculos e os velhos deuses. E portanto temos aqui um pronúncio do que poderá vir aí, não é muito bom e é isso, vou passar entretanto para o quarto volume e está a ser muito bom fazer esta releitura e estar a tirar notas. É muito fácil esquecermos pormenores que acontecem nestes livros, porque tem mesmo muita coisa, é muita informação e eu tenho a sensação que da primeira vez eu já tinha gostado muito, mas não me tinha apercebido de metade das coisas, portanto tirar notas é uma boa ideia. Quando eu for para o quarto volume, eu aviso. Ora, vários dias depois, entenda-se que provavelmente já passou mais de uma semana desde que eu disse que ia começar a ler aqui Os Escolhidos, que é o volume 4. Eu terminei este livro, levou-me um bocadinho mais de tempo, mas lá está, as notas estão a ser muito boas, muito produtivas, fazem com que eu repare em pormenores que não reparei na primeira leitura. E outra coisa que eu reparei é que eu afinal parei no volume 4 e, portanto, tanto o volume 5, que até foi comprado por mim, como o volume 6 vão ser leituras de fresco. E, portanto, vai ser interessante ver agora como é que isto funciona, no sentido em que até agora eu tenho estado a fazer leituras e a tirar notas, mas eu agora vou ler livros que eu ainda não li e continuar a tirar notas. E, portanto, o quarto volume acaba por nos dar aqui muito mais sobre o contexto familiar da Maika. Nós sabemos mais sobre o pai dela, sabemos mais sobre aquilo que ele pretende fazer, sabemos mais também sobre a tia e, portanto, a Maika está a começar a perceber que ainda bem que não conhecia a família, porque as pessoas não são propriamente simpáticas.
E portanto ela está também não só a descobrir a família como a descobrir-se ela própria e a perceber melhor aquilo que é esperado dela. E portanto ela vai ter de decidir também se o que vai fazer é o que é esperado dela ou o caminho que ela quer. E tendo em conta que a Maika meio lobo é um bocado teimosa, eu diria que é ela que vai fazer o caminho dela. Descobrimos também mais alguns, entrevemos um bocadinho mais sobre a relação dela com a mãe, coisas até que ela já se tinha esquecido e que percebemos que era um bocado tough love. Portanto, tenho que te enrijecer porque o mundo vai exigir que tu sejas rija e, portanto, prefiro ser eu a fazer isso do que deixar nas mãos de outras pessoas, do mundo, mandar-te ao chão e passar-te por cima. Portanto, prefiro ser eu a enrijecer-te. Isto está a ser muito, muito interessante e eu... pronto, ficam já a saber quando vocês virem este vídeo, se calhar até aconteceu eu já não estar em confinamento, de quarentena, mas eu testei positivo hoje. Portanto, a única coisa que eu tenho é dor de garganta. Estava a começar a passar um bocadinho para o ouvido, porque geralmente eu tenho problemas a nível de otorrino e, portanto, quando me apanha a garganta, apanha-me também os ouvidos, o nariz está mais ou menos. E basicamente até agora é uma coisa que seria normal, eu fiz o teste só para despiste e cá estamos, à espera do resultado do PCR. E pronto, é isso, estou-me a sentir um bocadinho cansada, mas nada de extraordinário. E vou andar a ler os livros e vou ver se consigo também avançar várias coisas. E portanto, isto é o momento mais longo que eu já falei de um livro, mas ao mesmo tempo também está a ser tudo, o bloco 4 do volume 4 está a ser tudo neste vídeo, enquanto os outros eu tenho falado um bocadinho antes de começar o livro e depois de terminar. E portanto, eu hoje vou passar, se conseguir, para o volume 5 e portanto é isso que eu vou andar a fazer nos próximos dias. Vou ler os 2 volumes que me faltam de Monstrous, mas está a ser fantástico voltar a esta história e estar a ver com outros olhos. Portanto, depois eu reporto quando terminar o volume 5 ou ao meio o que eu achar que será melhor. Isto não levou algum tempo, porque eu não consegui ler logo. Terminei agora o volume 5 de Monstrous. O que é que acontece? Acontece que finalmente, isto é muito estúpido de dizer, mas finalmente temos a guerra. A guerra está a começar efetivamente entre humanos e arcânicos. E como todas as guerras está cheia de tudo o que é mau. Basicamente todas as perdas de um lado e do outro, generais que se estão a borrifar para as perdas que existem desde que isso faça com que cheguem ao objetivo deles. Ao mesmo tempo temos personagens novas a aparecer e eu não posso dizer que sejam boas, mas também fazem com que desequilibre aqui um bocadinho os pratos da balança, de muitas formas. Percebemos que tanto de um lado como do outro existem pessoas e seres que não estão de acordo com a guerra, incluindo do lado dos humanos. E percebemos ainda outra coisa. Para quem quer que esteja muito curioso com o que é que aconteceu em Constantine, neste volume nós vamos saber o que é que se passou em Constantine, o que é que fez com que a cidade ficasse destruída, o que é que fez com que só algumas crianças sobrevivessem. E é curioso porque a Maika não se lembra, a Maika não vai saber o que é que aconteceu. E portanto temos aqui muitas coisas. Eu tenho 4 páginas de notas neste volume. Este volume tem muita coisa a acontecer. E é só muito fofinho, no meio disto tudo é fofinho ver a relação entre a Maika e a Kipa, a raposa. E é isso, as facetas destruidoras da guerra, a senhora da guerra e a Tuia. Estamos a ver aqui algumas alianças que existem, personagens que nós ainda não percebemos muito bem como é que... qual é o posicionamento delas. Há aqui coisas que não ficam claras e é suposto, porque nem as outras personagens estão a compreender muito bem o que é que elas pretendem com tudo aquilo. E estou extremamente curiosa com o volume 6, mais ainda em saber quando é que as autoras estão a pensar terminar esta banda desenhada, porque tanto quanto sei, elas não têm um volume previsto para terminar,
mas a guerra já está a acontecer. Há aqui muita coisa que ainda vai acontecer, sim, mas eu estou a começar a sentir falta de saber um ponto de referência para terminar. Isto é uma coisa que vai continuar no tempo, sabe-se lá quanto tempo, ou já há um fim previsto. Óbvio que tanto a Marjorie Liu como a Sana Takeda devem saber o que é que querem que aconteça no fim. Não sei se saberão muito bem como é que é onde fazer para chegar lá, mas elas devem saber. Mas gostava de começar a sentir alguma... Não é direção, porque nós estamos a ver aqui uma direção na banda desenhada, portanto não há falta de saber, não há aqui dispersão, não há informação que já só está aqui para encher chouriços, não há. Mas ao mesmo tempo eu precisava de saber mais ou menos. Quantos mais volumes? É o dobro dos volumes? É mais 3 ou 4? É mais 20? Não sei! Mas pronto, há muita coisa a acontecer. Eu estou a gostar muito desta banda desenhada. Estas notas vão-me servir muito para os próximos volumes. E portanto daqui passo para o volume 6. Eventualmente, quando eu terminar, eu venho falar convosco. Terminei o volume 6. Muita coisa acontece neste livro. Ficamos a conhecer ainda Ficamos a conhecer ainda mais a Maika. Eu estou a gostar muito porque não é só o facto da história ser muito complexa. Sem dúvida que tirar notas está a ajudar imenso a pôr alguma ordem às ideias. Porque é uma história muito complexa, acontecem muitas coisas, há muitos detalhes, muitas coisas pequeninas que facilmente deixamos passar, ou se estivermos a ler tudo seguido, só mesmo para despachar, vai acabar por nos passar um bocado ao lado. No entanto, eu estou a gostar muito. Estamos a conhecer cada vez melhor não só o mundo, mas as relações entre as personagens. A Maika tem uma estranha forma de fazer dos inimigos amigos, é muito estranho. E, no entanto, não podemos confiar em ninguém. E, portanto, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Quais são as decisões das personagens. Está a ser muito interessante ver os pequenos jogos de poder que existem em backstage, portanto, fora daquilo que nós estamos a ver a acontecer, porque nós seguimos maioritariamente a Maika, portanto, há certas coisas que nós só percebemos que estavam já a ser mexidos alguns cordelinhos quando as coisas efetivamente começam a acontecer. E estou a gostar muito daquilo que estamos a conhecer da Maika. E ela está a evoluir muito como personagem. E, portanto, este 6º volume, fiquei muito contente com a leitura dele. Estamos a perceber mais e melhor. E é daquelas histórias em que quanto mais nós avançamos, mais sabemos sobre o mundo, mais sabemos sobre os personagens, sobre as relações, sobre tudo o que está a acontecer, aquilo que é esperado, o que poderá vir a acontecer. A guerra neste momento já está a acontecer e, portanto, começamos a perceber melhor o que é que a Maika acha que vai ter de fazer na guerra, ou o papel dela, e é uma coisa que parece que cada personagem tem uma maneira de ver as coisas. Há quem tenha feito profecias e, portanto, cada um tem uma ideia daquilo que ela virá a fazer. No entanto, a Maika, como nós vamos descobrindo ao longo dos livros, é uma personagem que se está a borrifar para o que as outras pessoas acham que ela tem de fazer e, portanto, ela está a traçar o seu próprio caminho e está a ser muito interessante ver o caminho que ela está a traçar. Nem sempre é bonito, mas tem um mas. E, portanto, como eu penso que já tinha dito antes, nós não sabemos ainda quantos volumes é que estes livros vão ter. Está a ser mesmo muito bom tirar apontamentos, porque eu sei que me vai dar muito jeito quando voltarem a sair mais volumes, para eu não ter de voltar a reler tudo com este tipo de atenção ao detalhe. E, portanto, vai ser uma questão de eu reler as notas que tirei sobre os volumes que saíram até aqui, portanto, até ao 6º. Já estão a sair os issues que depois irão criar o volume 7. Esse volume 7, tanto quanto sei, em inglês sai em agosto ou setembro, o que significa que nós vamos ter provavelmente mais um volume em português, mais ou menos pela altura em que este saiu, portanto março, fevereiro, março é provável que já tenhamos o volume 7.
Mais uma vez, as autoras não sabem ainda quantos volumes vão ter esta história. Tendo em conta as linhas centrais da história, penso que não serão muitos mais. Talvez o dobro. Talvez 14 volumes. Uma vez que elas já estão a fazer agora o 7º. Mas vamos ver. Todos os anos sai o equivalente a um volume. Portanto, vamos ver. Por agora este vlog vai ficar por aqui, com o volume 6. E, portanto, eu ainda vou pensar como é que vou fazer nos próximos volumes. Mas leiam. Acho que vale muito a pena. É mesmo, a evolução das personagens está a ser muito, muito interessante de acompanhar, e tudo o que está a acontecer a nível político também, a nível de autodescoberta da Maika, e não só, nós também estamos a ver outras personagens a descobrirem-se. E acho que se algum dia alguém se lembrar de fazer um filme destes livros, vai ser muito mais fácil para algumas pessoas acompanharem a história, e isto é uma coisa muito rara de eu dizer, mas é mesmo uma história com muitos detalhes e que talvez visualmente, não só pronto, com a parte da BD, mas visualmente seja mais fácil de acompanhar num ecrã, porque poderá ser mais fácil. E pronto, é isso. Vou dar este vlog por terminado e encontramos-nos no próximo, basicamente. Tchau!